trabalho com a Ayurveda há uns 10 anos, aproximadamente. Foi uma coisa que foi acontecendo, foi fluindo, na verdade, na vida, né? A minha formação é odontologia, trabalhei por muitos anos. Depois, a vida foi dando voltas e eu acabei conhecendo o Ayurveda, fiz cursos livres de Ayurveda, me apaixonei por essa medicina milenar, que traz uma lógica sensacional, ela é confirmada, né, através dos milênios, toda aquela sabedoria. E aí eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu faço um atendimento, vamos dizer assim, que está muito ligado à parte mental. Não que eu seja psicóloga, eu faça psicologia ayurvédica, acho que nem existe isso, mas eu tenho muito isso, de cuidar do corpo e da mente. Eu cuido dos dois lados, para poder exatamente trazer um equilíbrio para o paciente. E agora, nós duas fizemos a pós-graduação em Ayurveda, para dar aquele reforço de conhecimento. Nunca Sim. paramos de estudar, na verdade, não é? A gente nunca vai parar, né? Não. Bom, então, gente, assim, a gente vai falar hoje sobre 3 aspectos sutis da mente, né? Dentro da Ayurveda, que são extremamente importantes para a nossa experiência aqui na Terra, né? Para a nossa vivência, a nossa manifestação aqui. Esses 3 aspectos sutis, né? A gente identifica eles como movimento, né, Mônica? Equilíbrio e inércia. Nós damos um nome em sânscrito, a gente vai tentar não ficar muito presa a esses nomes em sânscrito, para vocês entenderem um pouco mais dentro do contexto do dia a dia, né, da prática, de como utilizar esses conceitos na prática. Então, por isso a gente vai deixar a live o mais simples, o mais didático possível. Aí depois, no final, vocês podem perguntar, que a gente vai estar disponível para responder as perguntas. Então, o movimento, só para fazer esse parâmetro geral, né? O movimento está relacionado com rajas, que é um nome em sânscrito, o equilíbrio, que é sattva, e a inércia, que é tamas. O que eu vejo, aí a Mônica vai falar a opinião dela, né, a respeito disso. O que eu vejo que está acontecendo hoje, né, na nossa vida, a gente está vivendo esse momento de isolamento, que é um momento onde a vida trouxe a gente para um estado fechado, né? De não movimento. E esse estado de não movimento tem gerado alguns movimentos internos, né? Muitos movimentos internos, movimentos de ansiedade, movimentos de depressão, de tristeza, de não saber para onde ir, né? Não sabendo para onde direcionar o nosso potencial criativo, a nossa força de trabalho. Muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. Então eu vejo esse muitas vezes perdidos, né? Esse não movimento, muito clausuramento. É parecido com o tamas, né? Que é esse aspecto do Ayurveda, que é a inércia ou não movimento. Né? Então, o que a vida ela tem a nos dizer em relação a isso? O que a gente pode fazer com esses movimentos internos, né? Para chegar a sattva, que é o equilíbrio, né? Que é esse estado de presença, que é essa conexão com o nosso potencial criativo, com o sagrado, com as nossas crenças, que é a paz de espírito, isso é sattva, né? E o movimento rajas, que tem a ver com esse estresse, que tem a ver com todos esses desequilíbrios, né, que a gente experimenta, né, internamente. Então, o Raja, Sattva e Tamas, ele originalmente, né, Mônica, veio da filosofia Sankhya, que é uma filosofia dentro do yoga, e explica que, na verdade, tudo era o absoluto, né? Tudo é o absoluto, tudo é o imutável, né? E, na verdade, quando esse imanifesto, esse imutável, ele resolveu trazer essa consciência, né, para o manifesto, para a Terra, né, para esse plano que a gente vive aqui, ele resolveu se manifestar.
Então, tudo se criou, né? Inclusive nós, de matéria densa, enfim, nós humanos e tudo que é criado, tudo que existe, né? Então, esse foi a origem, na verdade, desses três movimentos. Uma coisa que eu acho bacana, só para daí deixar um espaço para você falar sobre isso, para a gente entender um pouquinho como esse movimento dessas três forças, né, desses três aspectos, eles permeiam tudo. Um exemplo que eu acho bacana de dar é um colar de pérolas, né? Então, o colar de pérolas, ele tem o fio e tem as contas. Todos nós, tudo que existe aqui, somos essas contas que estão ligadas por esse fio, né? Essa força que permeia tudo, que nos une, que nos mantém aqui. Por que que isso permeia o Ayurveda, né? Que nós falamos de Sankhya. Não vou entrar nessa filosofia, porque é uma filosofia muito antiga. Confesso que eu não domino, mas entendo. O Ayurveda, a palavra Ayurveda, ela significa sabedoria da vida, conhecimento da saúde. Isso significa que ela veio da observação da natureza, né? Os rishis foram observando a natureza e foram, então, criando as teorias, experimentando as teorias, vendo aquilo que dava certo, e ao longo dos milênios, as coisas foram se concretizando, se reforçando. E o Sankhya é uma filosofia que ela é uma das filosofias básicas da Índia, assim como os Vedas, que são bem conhecidos, né, que permeia todo o hinduísmo. O Sankhya, ele não está ligado a divindades, vamos dizer assim. E eu acho importante explicar isso para que as pessoas não pensem que o Ayurveda está ligado à religião. Eu tenho alguns pacientes que ficam preocupados com isso, né? Do Ayurveda estar ligado a alguma religião. Então, não é uma religião, mas é uma filosofia que explica a existência do universo. Então, e por que é tão importante essa explicação da existência do universo? Para que a gente consiga entender onde as coisas começam, para entender que nós somos seres da criação também. Nós não somos seres à parte da criação. E é por isso que o Ayurveda vem da observação da natureza, não é? Então, o Sankhya, como a Márcia falou, no início era o absoluto, o imanifesto, e quando ele começa a se manifestar, tudo passa a ser criado. E quem tiver maior interesse, procura livros ou na internet, porque tem toda uma sequência de como é que vai da energia mais sutil para a energia mais densa, e eu nem vou entrar nisso. Mas, é assim, existe uma inteligência, uma consciência, e essa consciência que deu origem a tudo que existe, desde a energia mais sutil até a energia mais densa. Para o Ayurveda, o que comunica, o que liga, a ponte que liga essa consciência ao corpo físico, à matéria mais densa, é a mente. E a mente, ela tem 3 aspectos, como a Márcia falou. 2 aspectos são os aspectos de movimento e inércia, que são naturais da mente e tem muita ligação com o nosso mundo dual, que é esse universo que nós vivemos, tá? Então, uma delas é o movimento e a outra é a inércia, elas são opostas. E existe o equilíbrio, que a gente chama de sattva, ou tudo que é satívico, né? Tudo que é equilibrado, vem daí essa referência, tá? O grande propósito de um tratamento é exatamente fazer com que a pessoa tenha a atividade e a inércia dentro de um equilíbrio natural, dentro da função que isso é natural. Você quer fazer alguma pergunta? Vamos nesse caminho, então, né? Uma coisa, pegando esse gancho dessa parte do Sankhya, né, que você falou, do manifesto, do absoluto, eu acho que é importante ressaltar, assim, que o absoluto é o imutável, né? É o que não tem começo, não tem meio, não tem fim, né? É Sim. tudo,
permeia tudo, está em tudo, está na natureza, está na gente, está em tudo. E nós aqui somos aqueles seres que têm um prazo de validade, né? A gente tá aqui, mas a gente nasceu, a gente a gente cresce, a gente amadurece, a gente morre, a gente se transforma, a gente está em constante transformação, né? E uma coisa que é importante de falar também é que quando há apego, há sofrimento, né? Então, todas as vezes que a gente se apega a alguma coisa, existe um sofrimento, né? Então, essa ligação com esse divino, com Deus, enfim, a gente não vai entrar muito em crença, né, Mônica? Porque não é o objetivo. Propósito. Está falando de religião, né? A gente está falando de algo mais filosófico, talvez. Mas é importante falar sobre essa questão, que na verdade, onde há apego, há sofrimento, sempre. Né? Então, a gente está aqui, nós somos humanos, nós temos nossas emoções, então isso vai ter sempre. Mas a diferença é a gente saber observar isso, né? Saber interpretar as emoções, saber o que está acontecendo nesses três aspectos. Né? Se nós estamos mais... se o movimento está muito acelerado, se ele está muito devagar ou se ele está em equilíbrio, né? Então, é aí que a coisa anda de forma equilibrada. Então, quando a gente observa, toda a atividade mental, ela gera sentimentos e emoções. Faz parte, né, da atividade mental, esse efeito. Por isso é tão interessante nós conseguimos passar todo esse conhecimento, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você começa a conseguir discernir e entender o que é dentro de algo natural e algo que está fora da natureza e vai acabar levando você à doença, né? Ao desequilíbrio. É isso que é importante. Por isso nós estamos com esse interesse de passar esses conceitos hoje para que todo mundo consiga se situar e entender, né? Que o que é o sattva. Eu vou colocar muito daquilo que eu entendo, tá? Não quer dizer que seja a verdade absoluta, nem tampouco que seja exatamente como o Sankhya fala, tá? Mas, dentro do meu entendimento... Fala, querida. Desculpa te cortar. A gente pode falar dos aspectos positivos e negativos dos três, e aí você entra um pouco nessa explicação mais profunda. Então, sattva, como a Mônica falou, é o equilíbrio, né? É esse estado de harmonia, de paz, de conexão com esse sagrado, né? Com esse divino, com as crenças que a gente tem, enfim. Então, alguns aspectos positivos de sattva, que é esse equilíbrio, é a bondade, a compaixão, essa iluminação, mas no sentido não o ser iluminado, né? Nesse sentido holístico da coisa, mas a iluminação no sentido de estar bem, né? De estar em paz, de estar em harmonia, a positividade, a criatividade, isso tudo é sattva, né? Esse estado de equilíbrio, onde a gente consegue se movimentar pela vida em equilíbrio, né? E aí os aspectos negativos, aí a Mônica vai falar um pouco desse sentido, que a gente até discutiu um pouco hoje à tarde sobre isso, né? Que a Mônica acredita que não tem aspecto negativo em sattva, mas na verdade o que eu vejo dentro desse equilíbrio, né? Desse sattva, desse sagrado, é que quando a gente, de novo, todas as vezes que a gente se apega a algo, mesmo que seja algo muito positivo, como conhecimento e a felicidade, por exemplo, a gente sabe que a felicidade tem altos e baixos. Assim como qualquer emoção, assim como qualquer sentimento, nada é permanente, né? Tudo está em constante movimento. Então, o aspecto negativo de sattva, que eu acredito, é quando a gente se apega a esses estados de felicidade, a gente se apega ao conhecimento, a gente se apega a uma religião, assim, de forma
que acaba se transformando como se fosse um vício mesmo, né? Enfim, e aí a gente vê, né, vários casos onde a pessoa acaba se desvirtuando um pouco do propósito daquilo. Né? Então, todas as vezes que a gente se apega a isso, gera sofrimento. Né? Então, por isso que eu acho que tem esse lado negativo do Sattva. Né? Fala um pouquinho, Mônica, disso. Então, como eu falei à tarde com você, Sattva, na verdade, é a manifestação da fonte criadora. Não importa se a gente dá nome de Deus, não importa. Sattva é essa essência da fonte criadora. Quando nós estamos com o movimento em equilíbrio e a inércia também dentro da sua natureza, nós conseguimos abrir mais essa janela para que Sattva se manifeste com compaixão, bondade, amor, porque esta é a natureza da fonte criadora. Então, ela consegue se manifestar. Como a Márcia falou, é onde vem a luz, não é? Porque a luz traz sabedoria e conhecimento. O fato de você se apegar em algo significa que você está indo ou para Rajas ou para Tamas, que são ou movimento ou inércia. Então, você já está indo para um desequilíbrio, se apegando em um desses aspectos, e, obviamente, então, Sattva, que era o motivo da abertura, acaba não conseguindo se manifestar completamente. Na verdade, a pessoa se ilude, né? Ela se ilude. Por isso eu digo que não há aspecto negativo em Sattva. Sattva não tem como ter um aspecto negativo nesse sentido, não é? Mas vamos conseguindo, vamos explicando, né? A natureza nossa, como eu falei, já que nós estamos no universo dual, a nossa natureza, a atividade da nossa mente, ela fica entre a atividade, então, enquanto você está desperto, que você pensa nas coisas que você precisa fazer, na sua comunicação com os outros, nessa sequência de atividades que são naturais para nós. E existe outro aspecto também natural, que é o de inércia, para que você precisa, tem momentos do dia em que nós precisamos ficar em silêncio, mais introspectivos, até para entender todo um processo de coisas que estão acontecendo conosco. Isso também é uma inércia saudável, vamos dizer assim. Quando nós temos muita atividade mental, por exemplo, uma preocupação, você tem uma conta para pagar, ou você está preocupado com a vida de outra pessoa, ou raiva, que a gente fica ruminando um monte de sentimentos, tal, você começa a levar a sua atividade mental para um ponto de desequilíbrio, porque isso já não é natural. E isso vai acarretar. Toda vez que você entrar em desequilíbrio, você tem o princípio de uma doença. É por isso que, quando a gente estuda muito a fundo a Ayurveda, você começa a entender que a maioria das doenças são psicossomáticas, porque elas iniciam nesse processo mental. E depois ela acaba trazendo desequilíbrio para o corpo físico, né? O organismo vai acabar manifestando aquele desequilíbrio. A doença começa no sutil sempre até chegar no físico, né? Tamas também tem esses aspectos negativos e positivos, como a Mônica falou, é importante tanto quanto os outros dois, porque Tamas, que é a inércia, né? A gente fica repetindo Tamas, Rajas e Sattva, mas Tamas é a inércia, né? O não movimento. É tão importante porque aonde está esse não movimento, né? Nas pausas, no sono, entre uma respiração e outra, o processo digestivo, né? Então, tudo isso é necessário, tudo isso é importante. Então, para a gente recuperar as nossas energias, é importante ter um sono saudável. Então, por isso é tão importante
esse aspecto também, Da né? mente. Agora, do lado negativo, né, desse não movimento, tem a ignorância, né, a destruição, a letargia, a negatividade, preguiça, né, a confusão da mente, a tamásico e o pessimismo, né? Tudo isso é o aspecto negativo desse lado do não movimento, né? Sim. E aí a gente, enfim, a gente tem maneiras de sair desse estado, né, para voltar ao equilíbrio novamente. E aí a gente vai falar isso mais para o final. O que mais que a gente pode falar de tamas? Vou dar um exemplo muito fácil, comum, que muitos de nós já viveu. Você vai a um churrasco, por exemplo, e aí começa a caipirinha, cerveja, depois uma maionese, mais a carne, né? O processo digestivo em que você entra para que seu corpo possa dar conta daquele alimento que você colocou, você entra numa situação de inércia. O que acontece? Quando você terminou de comer tudo isso, o que a gente tem? Sono. A gente começa a ficar letárgico, né? Porque o corpo está precisando processar todo aquele montão de coisas que a gente colocou. Se alguém chegar para você e falar, olha, vamos dar uma corrida até lá embaixo, vamos socorrer alguém que está precisando de ajuda, você não tem reação, você não consegue, você está sem energia, porque a sua energia está mobilizada para uma outra ação. Você acaba ficando letárgico, sem resposta. E existem muitas outras situações que acontecem isso. O próprio excesso de atividades, né? Como nós estamos falando, de rádias, o próprio excesso de atividade pode levar você a um estado desequilibrado de inércia, porque você começa a ficar esgotado, você está ficando sem energia, você acaba não fazendo a digestão corretamente, você não tem um bom sono, porque você vai ficar dormindo várias horas no dia, vários momentos do seu dia, você vai ficar com aquela sonolência, mas o horário adequado, o melhor horário para dormir, né? Você não dorme. Comer mais. Exatamente. Sim. Uma feijoada, né? Sabadão, feijoada, caipirinha. Depois você fica entregue, né? Uma rede gostosa para você deitar. Você não vai fazer mais nada, né? Você vai ficar entregue. Então, essas são situações de inércia que nós falamos que são anormais. Existem situações de inércia que são normais por remédios. Tem medicações que deixam a pessoa nessa condição, sem capacidade de reação. Isso também não é normal, não é saudável. Eu não gosto muito de usar a palavra normal, né? Não é natural. Nosso corpo, ele tem capacidade de restauração, regeneração, e se a gente não interferir, ele flui normalmente e faz tudo bonitinho. A gente tem a nossa mente equilibrada, nós vamos conseguir ter um bom desempenho, nosso organismo também vai muito bem. É por isso que o Ayurveda olha os dois aspectos. Você vai cuidar do corpo para que você tenha uma mente mais clara, mais natural, e você também cuida dela para que você possa ter uma condução orgânica, uma condição orgânica melhor. Né? É via de mão dupla, por isso é tão importante nós falarmos de manas, que é mente, nesse momento, né? Nesse momento de quarentena, como a Márcia falou, é um momento de introspecção, é um momento em que nós fomos imobilizados, não é? Nós estamos em casa, a gente não está podendo sair demais, estamos tendo que conviver com outras pessoas. Então, esse é o momento em que é muito, muito importante entender o funcionamento da mente e trabalhar para que ela fique o mais clara possível, usando o termo do sânscrito, o mais satívica possível, mais equilibrada possível. E aí nós temos sugestões, vamos dizer assim, né? Para que a gente consiga
O Ayurveda traz isso já de forma muito, muito antiga, as rotinas ayurvédicas, que foi a Aí, live com a Rita, né? vamos falar do aspecto do movimento que a gente não falou, e aí a Vamos. gente está um pouco nessa rotina, né? O que fazer, né? Dentro da rotina diária que eu conversei com a Rita, né, na última live, um pouco dessa alimentação, né, satívica, né, essa alimentação que vai trazer um pouco mais de equilíbrio. Mas eu acho que uma coisa importante, assim, quando a pessoa está muito lenta, muito tamásica, né, precisa, de repente, trazer um pouco desse movimento, de uma alimentação que traga ela mais para o movimento, né, uma alimentação mais rajásica, talvez. Né? Mas em equilíbrio, né? Os excessos nunca são bons. Então, acho que é bom lembrar isso também. Agora, dos três aspectos que a gente falou, o Rajas, né, que é o movimento, também tem os aspectos positivos e negativos. Os positivos essa possibilidade de se movimentar, essa possibilidade de fazer coisas, né, da atividade, da ação. Mas quando está demais, né? Quando vai além do natural, né? Gera o caos interno, impulsividade, a raiva, a ansiedade, né? A violência. Então, esse Rajas também tem o positivo e o negativo, né? E o Rajas, ele está baseado muito nesse aspecto do instinto, do nosso instinto de sobrevivência também, né, Mônica? Sim. Dessa coisa de luta e fuga, né, de sobreviver, né? Então, os animais têm muito Rajas, né? Que é essa raiva, essa violência, essa coisa de ir para ação, né? Então, não é completamente negativo, também tem um lado positivo, né? Então, como os outros dois, a gente tem que equilibrar essas forças internas, né? Então, a Elas atividade são características naturais da mente, né? São qualidades naturais da mente. A mente tem os dois. sim, É o tipo de vida que nós levamos, os tipos de sentimentos e emoções que estão carregando o ser humano para o desequilíbrio uhum, desses dois aspectos, na verdade, não é? sim. Então, E essas é a vida atividades, diária aí que precisa mudar. Fala, querida. as atividades inquietas, ansiedade, né? Enfim, tudo isso que a gente está vivendo nesse isolamento, né? Essa vontade de sair, de fazer coisas na rua, e de não conseguir dar vazão, né, a todo esse movimento interno, né? Porque eu acho que é isso que a gente está sentindo, né? Como estamos Posso tendo te que... dar uma parte aqui que eu acho que é muito ayurvédico, né? Como o Ayurveda é sabedoria da vida, conhecimento da saúde, o Ayurveda a referência de raciocínio do Ayurveda sempre é a vida natural. Então, se nós olharmos os animais na natureza, como a Márcia falou, né? No momento de perigo, ele vai ter aquele sentimento de fuga, né? Para correr, tal, que a gente, no mental, a gente vai falar que é a atividade, que é rajas. Mas existe um momento também em que, quando um animal está ferido ou doente, ele automaticamente para de comer e repousa. Ele fica em absoluta inércia, não é? Para poder restabelecer todas as funções orgânicas. Ele faz Uhum. um jejum, né? O que nós estamos vendo neste momento, a nossa sociedade como um organismo, ela está sendo colocada nesta condição, vamos dizer assim, de um repouso, de uma inércia. Como a Márcia falou, né? É um momento de introspecção. E nós precisamos valorizar isso, compreender que agora não adianta querer sair, não adianta querer se movimentar, porque agora é o momento de olhar para dentro, não é? Então, É. o que nós vamos fazer? Eu estou meio de olho no relógio, Márcia, então acho que cabe agora a gente começar a dar umas, 8h30. umas orientações, né?
A gente pode falar mais uns 10 minutinhos falando de... Acho que a gente pode entrar nos alimentos para, enfim, dicas, né, de alimentos sáttvicos, né, alimentos que podem equilibrar. A gente pode falar um pouco dos alimentos rajásicos, que são esses alimentos que aumentam essa atividade, esse movimento interno, né, que são os alimentos que a gente pode evitar nesses estados. E os alimentos tamásicos, que são esses alimentos que deixam a gente cada vez mais inertes, mais sem movimento, né? Então, alguns alimentos que ajudam nesse equilíbrio, os frescos, orgânicos, suculentos, que são fáceis de digestão. Eu vou falando aqui, aí se você lembrar de alguma coisa, você fala. O alimento mais vivo possível vai te trazer exatamente aquilo que o seu organismo tem a programação fisiológica para digerir. É uma questão de raciocínio lógico de bom senso. Por exemplo, eu vou comer uma verdura que tem agrotóxico, meu corpo vai estranhar aquilo lá. Pô, mas é uma verdura. Tudo bem, é uma verdura, mas ela tem agrotóxico, então eu vou preferir uma orgânica. Bom, não tem orgânica, tem essa, é melhor essa do que nada, né? Então, o alimento que vai te trazer equilíbrio é aquele que está mais próximo do alimento como seria produzido na natureza. Isso. Esse parâmetro vai abranger tudo isso que a Márcia falou, que fica muito mais fácil. Né? Tem que ter, óbvio que tem que ter bom senso e é óbvio que a gente vai optar pelos alimentos mais frescos do que os alimentos que vêm, produtos alimentícios que vêm do supermercado, né? De latinha, enfim, isso não é alimento. Muitos então, desses vão trazer, como eles trazem uma dificuldade digestiva, eles automaticamente vão trazer um custo energético muito grande para o aparelho digestivo e, consequentemente, seu corpo vai ter que entrar na inércia. Ele vai mobilizar a digestão, a energia para a digestão. Então, esses alimentos são esses que vão trazer inércia. Então, nada que é muito pesado para ser digerido e que é, como a Márcia falou, extremamente industrializado. Não é legal, né? E existem os alimentos que vão trazer para você a atividade, como a Márcia está falando, que a gente chama de alimentos rajásicos. Eles vão trazer para você irritação, né? Vão botar você, então, açúcar demais, produtos com muito sangue. Fala, querida, pimenta, né? Pimenta, cebola, alho, né? Tudo isso aumenta esse IRADIAS, né? Os chocolates, né? Exatamente, por causa do açúcar, né? O álcool, né? Também. Correto. Agora, o que é interessante é que para você saber ter equilíbrio, por exemplo, né, vamos citar aqui que o bom senso tem que funcionar. Vamos supor que você comeu uma feijoada. O que vai facilitar a digestão dessa feijoada? É botar pimenta. Por isso que a feijoada tem um molho de pimenta, porque a pimenta ajuda na digestão. Então, é importante conhecer a lógica do Ayurveda, o raciocínio ayurvédico, para a gente saber fazer esse contraponto, este equilíbrio, né? O bom senso leva você a fazer o que é melhor, né? A sabedoria dos antigos tem muita coisa de Ayurveda ali, porque é observação da natureza e traz para você aquilo que vai fazer bem para o seu organismo naquele momento. E é isso, é o bom senso mesmo, né? É ouvir o corpo, né? O que o corpo está precisando naquele momento, né? Se já está muito movimentado, né? Se o metabolismo já é acelerado, se a pessoa digere até pedra, né? Tá ótimo, né? Tá ótimo, esse Agni tá bom, funcionando. Então não precisa de muita pimenta mais, né? Não precisa de muito alho, coisas que aumente esse fogo, né?
exatamente. Agora, se a pessoa ela tá letárgica, se ela tá sem movimento, se tá sem força, então ela precisa aumentar um pouco esse fogo, né? Então é esse bom senso, essa observação, né, do corpo de como é que ele tá, como que tá esse funcionamento, né? Agora, nesse momento, né, como nós estamos falando, neste momento, a humanidade, como um organismo vivo, foi colocada na quarentena, na letargia, né, na imobilidade. Então, é importante que a gente saiba lidar naturalmente com essa situação. Então, quando nós somos colocados nessa condição de imobilidade, é importante que a gente coma menos, porque o nosso corpo não precisa de tanto alimento. Eu sei que nesse momento o que está acontecendo é exatamente o contrário, né? O pessoal fica vendo televisão, comendo biscoitinho, pipoquinha, né? Então nessa pegada de E ficar sem parado. fazer exercício ainda, né? Sem se Sim, movimentar, né? Come, e aí vai pro sofá, exatamente, ou vai trabalhar no computador, né? exatamente. Nós estamos paradão, né? Então é melhor que a gente coma menos, para que a gente E consiga ter uma função orgânica melhor, consequentemente, nós vamos conseguir manter essa mente também mais equilibrada. A gente e fica dá com maior menos lucidez. e Fala, dá menos querida. trabalho para o corpo digerir, né? Se você Sim, opta exatamente. por alimentos mais leves, deixando o corpo digerir com mais facilidade, né? Você está dando menos trabalho. Então, o Sim, consumo de energia também vai ser menor, né? exatamente. Pessoas saudáveis, numa vida normal, tá? Você Uhum. come 2 vezes ao dia, são 2 refeições que se faz. Quando a pessoa está doente, ela come 1 vez por dia. Esse é um conceito milenar. Com o tempo, nós fomos mudando isso, muita oferta de alimento, esse conceito mudou. E isso é dado exatamente para que a gente possa dar tempo para o nosso corpo, para que ele faça a regeneração de órgãos e tecidos e para que ele possa fazer a fagocitose de células que são defeituosas ou que estão mortas. Bom, Mas se a explica o que gente é é, fagocitose para quem não entende, Mônica. é as células de defesa elas vão comer a celulinha que está lá deformada ou que está morta, entendeu? Isso é uma fagocitose. Uma vai comer a outra. Nós temos células de defesa para isso. Se a gente fica com muitas refeições ao dia, né? Comendo a cada 2, 3 horas, isso tudo, esses processos não ocorrem e a gente tem um processo de envelhecimento muito mais rápido. E Uhum. é por isso que é tão importante a gente saber disso, ter esse conhecimento, e neste momento em que nós estamos mais imóveis, é importante que a gente coma menos ainda. Faz as 2 refeições, né? Quem consegue, quem não consegue, faz as 3, café da manhã, almoço e jantar, mas Uhum. menos, menor quantidade. Procura colocar alimento vivo, né? Os alimentos mais Sempre, próximos da natureza. Fala. né, sempre deixar um espacinho no estômago, né? Não é comer até se empanturrar. A gente não precisa Sim, fazer, né? exatamente. Esse espaço que a gente deixa, né, no estômago é muito importante, né, Mônica? Para fazer essa digestão, né, acontecer de forma ter um espaço para digerir também, né? Porque quando a gente É fica por causa do movimento mesmo, né? O alimento dentro do peristáltico, estômago, né? ele tem um movimento. Exatamente. Você precisa ter espaço para ter esse movimento. Olha, a gente está a 10 minutos para finalizar, a gente entrar nas perguntas aqui e aí a gente vai Tá, responder. Bom, vamos tá lá. bom. Os efeitos colaterais, Marcelo, os efeitos colaterais da falta de equilíbrio entre a inércia e o movimento são diferentes de pessoa para pessoa, correto? Sim, é diferente. E como saber para qual lado o desequilíbrio está maior? É só observar. Isso é simples.
É cada uma pessoa... observação. Se você, por exemplo, ficar parado demais, sem nenhum tipo de... Por exemplo, você levantou de manhã, você já está paradão, já não está a fim de fazer nada, tem alguma coisa errada. Você passou uma noite inteira dormindo. Se você acordou com disposição, vou fazer um alongamento, vou me movimentar, vou estudar, vou ler, enfim, qualquer coisa assim, normal. Você acordou, dormiu a noite toda, você está, né? Agora, se você já acorda e está cansadão, tá, Alguma tá coisa está errada. normal. Ou chegou a hora de dormir, você está muito ativo, também está errado. Então, dá para perceber isso. Muita Sempre atividade observar, mental. sempre observar como é que está esse movimento quando a gente acorda. É perceber quando a gente acorda é perfeito, né? Como que está esse corpo, como que está Sim. a digestão, como que está a energia, e aí, a partir daí, a ação correta, as Então, atividades. Márcia, me Próximo. lembrou, deixa eu colocar uma coisa. Quando a gente aprende a respeito de Dinacharya com os Vaidyas, eles dizem uma coisa muito importante. Quando você acorda, a primeira coisa, depois que a gente vai esvaziar a bexiga e os intestinos, é olhar a língua, antes mesmo de escovar. Olhar o aspecto da pele. Eles recomendam que a gente aprenda a conhecer o nosso organismo, escutar o próprio corpo, porque é exatamente isso que nós estamos falando. Cada ser humano tem suas peculiaridades. Cada um de nós é diferente do outro. Existe um padrão geral, né, de organismo, que a gente sabe como é que ele age, mas cada um de nós tem peculiaridades próprias. Então, aprende a ouvir o seu corpo. Eu funciono assim, o outro não sei, funciona assado, tá tudo certo, tá? Pergunta. Pode falar. Bom, essas duas refeições diárias seriam almoço e janta em relação a quê que ela está falando? Como? Eu não Não entendi entendi. o relação, mas eu vou te explicar. Você escolhe se você quer fazer almoço e jantar ou café da manhã e almoço. O almoço é uma refeição que não deve ser desprezada. Por quê? O O almoço almoço é a refeição do meio do dia, onde você tem um poder digestivo de maior capacidade. Então, é importante que o almoço ocorra. É onde você consegue digerir os alimentos que são mais difíceis de digerir, no almoço você digere. Então, a recomendação é escolhe. Eu, por exemplo, eu faço almoço e jantar. Eu não tomo café da manhã. É assim que eu coloquei a minha rotina. E o meu jantar ocorre em torno das 5, 6 horas da tarde. Não mais que isso, porque 8, 9 horas da noite eu vou para a cama. E você tem que dormir de estômago vazio. Tá? de novo, né? Vai de cada um, né? Vai do funcionamento de cada um, de como que tá esse Sim, AG, né? O sim. Agni, entre o horário, né, meio-dia, né, no início, onde o sol está no pico, né, é o horário que o nosso Agni está mais forte. Então, o almoço seria a refeição mais importante, né, do dia. Correto. O nosso poder digestivo está mais alto, realmente. Sim. A Alessandra, porque o que sempre disseram seria alimentação de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Não faz sentido, né? Porque, na verdade, pelo Ayurveda, a gente tem que comer nos horários que a gente tem fome, né? Então, não Então, existe... essa história de comer a cada 2, 3 horas, Márcia, é, veio da medicina, da biomedicina. É um outro entendimento que eles acreditam que se a gente ficar no processo digestivo contínuo, você não vai ter os picos de fome. Mas dentro do Ayurveda, eles ensinam para a gente que você não pode passar a 12 horas do dia com atividade do sistema digestivo. Com atividade digestiva. O corpo, se ele ficar com essa energia mobilizada só para isso, ele não vai fazer as outras funções que ele tem para fazer. Como eu expliquei, todo o processo de
limpeza, regeneração, fagocitose, não vai ocorrer. Então, é necessário que você coma pouco para poder ter energia para outras coisas, tá? Exatamente. Explicado? Explicado. O que a língua mostra? A língua mostra as toxinas, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que se preocupar mais no processo de limpeza da língua, né? Em raspar a língua de manhã, porque Posso sempre... explicar? Sim, pode, mas Posso? só falar. Na verdade, a língua é onde acumulam as toxinas, né? Então, é por isso a Então, importância de raspar a língua. Mas pode falar, pode explicar. para o Ayurveda, a palavra que é mais usada é ama. Ama, para o Ayurveda, é alimento que não foi quebrado corretamente. Então, o que acontece? Por isso que o Ayurveda recomenda que você coma pouco, coma nos horários corretos, para que você tenha um processo digestivo satisfatório. O Ayurveda explica o seguinte: se você não tiver o processo digestivo correto, o que vai acontecer? Vai quebrar o alimento, mas não quebra da forma como o seu corpo reconhece aquilo como nutrição e não vai absorver. Isso vai ficar circulando no seu sangue e ele vai estacionar nos órgãos. É por isso que quando a gente olha a língua, ela vai mostrar essas placas amarelas, ou brancas, ou muito brancas, né? Que são exatamente a ama estacionada nos órgãos. E isso informa para o terapeuta ou para o Vaidya o qual é o órgão mais atingido, se tem muito órgão atingido. Como a Márcia falou, é muito importante você raspar a língua, fazer essa limpeza, como também é importante, pela manhã, você, antes de escovar o dente, antes de raspar a língua, você pôr a língua para fora, para você ver as condições de ama no seu corpo, para você ver como é que anda a sua alimentação, se você está produzindo muita ama, se a sua digestão está boa ou não. Tá? Beleza. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente tem mais 5 minutinhos. A Alessandra está falando que vai fotografar a língua dela para mim. Pode fotografar e me mostrar. Não se assuste. Ai, meu Deus. Bom, mas Imagina as línguas que existem. Você sabe que... Uma coisa que a gente pode falar aqui, Mônica, antes de acabar, é que além do alimento, óbvio que tem as práticas de meditação, né? Então, além do cuidado físico, a gente precisa cuidar da mente, enfim, fazer as nossas práticas meditativas. O pranayama, no caso, é muito bom. Pranayama. Pranayama é. Pranayama, para quem não sabe, são os exercícios respiratórios, né? Um bem simples de fazer é segurar uma narina, inspirar por essa narina e soltar pela outra, né? Bem basicamente é isso. Mas, enfim, tem as práticas de meditação. Para quem não consegue meditar, fazer as coisas com consciência, com presença, né? Comer com presença, né? Saborear a comida, né? Sentir o que está comendo, sentir o cheiro da comida, né? Enfim, o meu irmão, ele corre dentro de casa todos os dias. Então, tentar fazer o que é possível dentro de casa, né? Para se movimentar, para meditar, enfim, os pranayamas, tomar muito líquido, né? Muita água. Principalmente agora, né? No outono, que é um tempo muito seco, né? É uma estação que normalmente a gente tem muitos problemas das vias aéreas, né? Sinusite, faringite, todos esses ites, né? Lavar as narinas. O que mais pode falar? O bochecho de manhã, né, Mônica? O bochecho com óleo de coco, que é
eu e a Rita, a gente já falou disso na live de Dinacharya, mas é importante ressaltar aqui de novo, bochecho com óleo de coco, bochecho com chá de boldo também é ótimo para limpar essa saburra da língua, né? Essas toxinas. Eu acho que é isso.